Relato 1. O último encontro. Eu escolhi aquele jantar como se estivesse escrevendo o fim de um capítulo. A mesa já estava reservada há dias, num restaurante discreto, sem muito movimento, desses em que os garçons parecem flutuar para não incomodar. Minha ideia era simples: confessar, terminar tudo de forma adulta e assumir a relação que eu já mantinha às escondidas. Eu acreditava, de verdade, que ao falar com calma, num ambiente público, evitaríamos qualquer explosão. O que eu não percebi foi que ele já sabia, e que o silêncio dele guardava algo muito mais perigoso do que qualquer grito. Cheguei primeiro. Pedi um vinho para me dar coragem. Quando ele entrou, o relógio marcava exatos 15 minutos de atraso. Veio arrumado como sempre, com aquele jeito de quem domina qualquer espaço apenas por estar nele. Sorriu educado, beijou minha testa e se sentou, sem demonstrar pressa nem impaciência. Meu coração batia descompassado, mas tentei manter a postura. Fiz comentários banais sobre o ambiente, a decoração, o cardápio. Ele ouvia, respondia com frases curtas, observando mais do que falando. A cada gole de vinho, eu sentia a garganta mais seca. Respirei fundo e iniciei. Disse que havia algo que precisava ser falado, que não dava mais para esconder, que não era justo com ele. Ele manteve os olhos fixos em mim, sem piscar mais do que o necessário. Contei aos poucos que estava envolvida com outra pessoa, que tinha tentado resistir, que não era planejado. Usei todas as frases que soam como desculpas, mas que na prática não aliviam nada. A cada palavra, esperava uma reação. Surpresa, raiva, lágrimas. Mas ele apenas ouvia, firme, como se já tivesse decorado aquele roteiro antes de mim. No fim, acrescentei que queria terminar. Falei que era melhor para os dois, que eu precisava ser honesta a partir daquele ponto, que ele merecia seguir em frente. Peguei sua mão tentando dar um tom humano àquilo que soava como sentença. Ele não afastou, mas também não apertou. Apenas deixou estar. E então finalmente falou. Eu já sabia. O tom foi neutro, quase suave. Mas cada sílaba me atravessou com a violência de um soco. Perguntei há quanto tempo. Ele respondeu que o suficiente para ter certeza. Questionei por que não me confrontou antes. Ele disse: porque eu queria ouvir da sua boca. Não queria só as provas, queria a sua versão. E agora eu tenho. A tranquilidade dele era perturbadora. Eu preferia que tivesse gritado, quebrado a taça, chamado a atenção de todos. Mas aquele olhar frio, controlado, me fez sentir como se estivesse em julgamento diante de um juiz que já sabia a sentença. O garçom trouxe os pratos. Ele agradeceu com educação, esperou o homem se afastar e continuou me olhando. Eu não conseguia engolir nada. Ele cortou a comida, mastigou com calma, como se nada tivesse mudado. Essa normalidade forçada me enlouquecia. Perguntei o que ele ia fazer. Ele respondeu: nada, por enquanto. O por enquanto ficou ressoando na minha cabeça como uma ameaça sem forma. Eu não sabia se significava dias, semanas, ou apenas o tempo de terminar aquele jantar. Terminei o vinho de um só gole. Minha mão tremia, e ele notou. Sorriu de leve, um sorriso sem alegria, apenas técnico. Disse que me observava há meses, que já tinha notado minhas mudanças de hábito, meus olhares perdidos, minhas desculpas esfarrapadas. Contou que até seguiu meus passos algumas vezes, mas que não quis confronto imediato. Preferia esperar o momento certo. E agora, segundo ele, esse momento tinha chegado. Quando a conta veio, ele fez questão de pagar. Agradeceu ao garçom como se fosse qualquer noite comum. Caminhamos juntos até o carro. O ar da rua parecia mais frio do que minutos antes. Dentro do veículo, o silêncio era absoluto. Perguntei se queria conversar mais em casa. Ele disse: não. E ligou o motor. A viagem de volta foi lenta, sem música, sem olhares. Apenas o ronco do motor preenchendo os buracos entre nós. Percebi que o silêncio não era só controle, era preparação.
Ele parou numa rua deserta, desligou o motor e tirou algo do banco de trás. Um pedaço de ferro, pesado, frio. Quando levantou o braço, o instinto me salvou. Abri a porta com força, caí no chão e corri sem olhar para trás. Escutei o barulho dele vindo atrás, o ferro arrastando no asfalto, e minhas pernas queimavam tentando me manter viva. Consegui alcançar uma avenida iluminada, onde alguns carros passavam. Gritei por ajuda, e ele desapareceu no escuro. Sobrevivi, mas nunca mais tive paz. O que me persegue não é só a lembrança da arma ou da corrida. É a certeza de que ele me deixou escapar porque quis, e que em qualquer esquina, em qualquer noite, posso encontrar novamente aquele olhar calmo e frio, pronto para terminar o que começou. Relato 2. A casa trancada. Eu nunca pensei que fosse terminar assim, mas naquela manhã eu acordei e percebi que algo tinha mudado para sempre. Não porque eu quisesse, mas porque ele descobriu. Eu não sei como, não sei em que momento meu segredo deixou de ser segredo. Só sei que quando abri os olhos já era tarde demais. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Nossa casa sempre foi silenciosa de manhã, mas naquele dia havia algo diferente. Um peso no ar, como se o mundo inteiro estivesse me observando. Levantei para ir à cozinha, e foi então que percebi. A porta não abria. Tentei a da frente trancada com cadeado. A dos fundos a mesma coisa. As janelas estavam presas por correntes. Meu coração disparou. Chamei por ele, gritei, mas não havia resposta. A cozinha estava intacta, exceto por um envelope em cima da mesa. Peguei com as mãos tremendo. Dentro, havia um bilhete, escrito em vermelho. Agora, você está presa na mesma mentira que me prendeu. Minhas pernas falharam. Eu sabia na hora. Ele tinha descoberto. Corri para o quarto para ver se minhas coisas estavam mexidas. Foi quando percebi o segundo bilhete, preso no espelho. Eram as palavras que eu mesma havia escrito dias antes, mensagens para alguém que nunca deveria ter existido. Palavras banais de carinho, mas que agora soavam como facadas voltando contra mim. Entrei em pânico. Cada cômodo tinha um novo bilhete, descrevendo detalhes que eu achava escondidos. Lugares onde estive, horários em que menti, frases que jamais poderiam ter sido lidas. Ele sabia de tudo. Cada mentira, cada passo, cada segredo. Era como se a casa inteira tivesse se transformado em um confessionário, e eu fosse obrigada a encarar meus pecados estampados nas paredes. Tentei ligar para alguém, mas o sinal do celular estava bloqueado. A sensação de aprisionamento me sufocava. Olhei para a janela da sala e vi vizinhos passando do outro lado da rua. Quis gritar, pedir ajuda, mas não consegui. A vergonha era maior que o medo. Como eu poderia explicar o que estava acontecendo? Que meu marido me trancou porque descobriu que eu o traía? O tempo não passava. O silêncio da casa se transformava em tortura. Eu andava em círculos abraçando a mim mesma, enquanto os bilhetes me perseguiam. Alguns eu amassava, outros eu rasgava, mas não adiantava. Sempre havia outro me esperando no próximo cômodo. Em algum momento, perdi a noção das horas. Sentei no chão da sala, cercada pelos papéis espalhados, e chorei como nunca havia chorado. Não apenas pelo medo dele, mas pela certeza de que tinha perdido tudo. O amor que tínhamos, a confiança que um dia existiu, a minha própria dignidade. Quando finalmente a porta foi arrombada, não por ele, mas por vizinhos que ouviram meus gritos, eu já não era mais a mesma. Estava ali, encolhida, abraçando um dos bilhetes contra o peito como se fosse uma sentença. Não havia marcas no meu corpo, mas dentro de mim havia cicatrizes que nunca iriam desaparecer. Desde aquele dia, nunca mais falei com ele. Juntei minhas coisas e fui embora, sem olhar para trás. Não sei onde ele está, e talvez nunca queira saber, porque não importa. O que importa é que, naquela manhã, eu entendi o que realmente significa ser prisioneira. Não das correntes nas janelas, mas da própria culpa que me consumia. E eu pergunto a você que está ouvindo, o que é mais assustador?
O silêncio de quem descobre uma traição. Ou a certeza de que, quando ele não grita, é porque já planejou como você vai pagar. Relato 3. O motel da descoberta. Eu não planejei nada daquilo. Juro que não. Era para ser rápido, discreto. Um encontro que eu achava que controlava. Mensagens escondidas, horários calculados, sempre o cuidado de apagar histórico e desviar de perguntas. Eu repetia para mim que era só uma fase, que terminaria logo, que ninguém precisava saber. Naquela noite combinei com ele de irmos a um motel simples, fora da rota de sempre. Achei que a distância seria nossa proteção. Hoje eu sei que foi justamente o caminho afastado que nos afastou de qualquer ajuda. Cheguei primeiro. O letreiro piscava com atraso. A recepção tinha aquele vidro fosco que parece te julgar, e o atendente, de voz sem urgência, me deu a chave com um sorriso curto. Eu disse meu primeiro nome, nada além disso. Ele digitou alguma coisa no sistema, demorou mais do que o normal e fez uma pergunta boba sobre quantas horas pretendíamos ficar. Respondi de qualquer jeito, querendo subir, querendo acabar com a espera que sempre transforma tudo em dúvida. O quarto era no segundo andar, com garagem privativa. Deixei o carro, subi a escada e, ao entrar, senti o peso da culpa tentando me puxar de volta. Escovei os dentes, ajeitei o cabelo e mandei mensagem. Cheguei. Ele respondeu. 5 minutos. Enquanto esperava, testei a tranca da porta. Rodou firme. Conferi a janela. Basculante com travinha, nada diferente. Liguei a TV para abafar o silêncio. Dei alguns passos pelo quarto e percebi que o espelho da cabeceira estava coberto com uma película transparente, quase imperceptível. Estranhei, mas não pensei muito. Em motéis, qualquer coisa pode ser improviso. Sentei na beira da cama e respirei. Me perguntei se era o momento de parar com tudo, se eu ainda tinha controle. O pensamento não chegou a virar decisão. A campainha tocou. Abri. Ele entrou com pressa, como sempre, aquela pressa que me misturava medo e anestesia. Abraçou rápido, disse que o trânsito estava insuportável, jogou a chave do carro na cômoda e foi ao banheiro lavar o rosto. Eu fiquei na cama, tentando ignorar o quarto inteiro. Quando ele voltou, o clima parecia o de sempre, até que a televisão desligou sozinha. Uma queda de energia curta. No mesmo segundo acendeu uma luz fria na moldura do espelho, como se fosse iluminação embutida. Foi estranho. Ele olhou para mim e riu. Que produção! Eu ri de volta, tentando relaxar. Só que a luz não apagou mais. Depois de alguns minutos, alguém bateu na porta. 1, 2 toques. Curtos, como quem traz algo que você pediu. Ele franziu a testa. Eu não havia pedido nada. Fui até o olho mágico. A lente embaralhou o corredor, mas consegui ver uma mulher com o uniforme do motel, bandeja nas mãos. Copos, uma garrafa d'água, guardanapos. Eu não tinha encomendado. Abri uma fresta, a corrente passada. Ela sorriu e disse que era cortesia do gerente. Uma gentileza da casa. Aquilo não existe em motel. Agradeci desconfiada. Quando estiquei a mão para pegar a bandeja, ela murmurou sem mover os lábios. Sai daqui. O prato vibrou nos meus dedos. Fiquei sem ar. O homem me olhou sem entender. Fechei a porta. A bandeja tremeu nas minhas mãos. Coloquei sobre a cômoda e tentei disfarçar. Ele brincou com o rótulo da garrafa. O segundo toque veio mais forte. 3 batidas, agora com autoridade. O mesmo uniforme, a mesma bandeja vazia, a mesma mulher. Ela repetiu baixinho. Sai agora. Eu travei. Ele já vinha pela sala quando a funcionária completou, ainda sem mover a boca. Seu marido está aqui. O sangue fugiu de mim. Senti as pernas perderem o lugar. Fechei a porta rápido, travei a corrente e me virei sem saber a quem olhar. O homem me perguntou o que estava acontecendo. A minha voz não saiu. O interfone tocou. Atendi, como quem cai. Uma voz masculina, calma demais, disse meu nome inteiro. Eu ouvi meu nome como quem ouve sentença. Ele continuou com uma educação que me desmontou. Posso entrar?
Eu ali, sem resposta, paralisada entre duas verdades que eu mesma fabriquei. O homem ao meu lado entendeu. Não sei se pelo meu rosto, não sei se por intuição. Ele recolheu a chave do carro devagar, como se documentos pudessem proteger do que vinha. A voz no interfone insistiu. Eu só quero conversar. Disse que era impossível, que aquela porta não ia se abrir. Disse para ele ir embora. Do outro lado, silêncio de meio segundo, como se ele tivesse assentido para si. Então começaram as batidas. Não foram agressivas, eram metódicas, cada uma no mesmo intervalo, como se contassem o tempo que eu gastei construindo a mentira. O homem com quem eu estava tentou se impor. Foi até a porta e gritou para pararem. As batidas cessaram. Eu respirei como se tivesse emergido. O alívio durou pouco. Um ruído agudo veio da televisão. A luz do espelho aumentou um tom e eu vi, com nitidez, um ponto escuro do tamanho de uma moeda no canto superior. Eu sabia o que era. Uma lente. O grito ficou preso na garganta. Ele percebeu também. Subiu na cadeira, passou a mão, e a sensação do dedo tocando onde não devia me convulsionou. O interfone tocou de novo. A voz, agora sem rodeios, perguntou se eu queria que a polícia subisse. Eu respondi não. Respondi que eu ia descer. Respondi qualquer coisa que fizesse aquela presença recuar. Do outro lado, ele disse apenas: estou na recepção. Você escolhe se vem comigo ou se sobe alguém. O homem no quarto soltou um palavrão. Disse que ia sair pela garagem, que não devia nada a ninguém. Eu disse para ele esperar. Pedi desculpa por arrastá-lo para aquilo. Ele me olhou com um misto de medo e desprezo. Eu merecia os dois. Tentei abrir a porta. A corrente tremia na minha mão. Quando tirei, vi que a fechadura tinha sido rodada pelo lado de fora com uma chave mestre. Não pergunte como. Em motel quase tudo tem uma segunda via. Tentei de novo. Trancada. O homem já estava no telefone ligando para alguém, talvez para não ficar sozinho na culpa. Eu encostei a testa na madeira e pedi que ele fosse embora. A voz do interfone cortou o corredor em duas faixas. Desce agora que eu te garanto sair daqui. Se você demorar, eu subo com quem estiver na portaria. O coração doeu como músculo cansado. Eu abri a janela do banheiro. Basculante ridículo, grade fina, nenhuma chance. O homem bateu na porta com raiva, exigindo que abrissem. A corrente por fora tilintou. O som me deu náusea. Eu pensei em 1000 versões do que dizer. Nenhuma cabia. Voltei para o quarto. Olhei minha própria imagem na película do espelho e não me reconheci. O meu marido sabia onde eu estava, sabia com quem, sabia que eu guardava aquilo como se segurar uma mentira fosse o mesmo que segurar uma vida. A funcionária tornou a bater, agora com o gerente ao lado. A voz mudou de timbre. Abriremos por segurança. Eu disse que estava bem, que não precisava, eles já tinham decidido. Quando a porta cedeu, o mundo entrou com luz branca de corredor. A funcionária que me alertou passou por mim sem me encarar. O gerente avisou que houve uma denúncia e que, por protocolo, precisavam de identificação de todos. O homem do quarto se exaltou, tentou sair empurrando. 2 seguranças surgiram como se tivessem nascido ali. Ele recolheu a carteira, balançando as mãos como quem quer provar inocência. Eu fiquei estática, presa do lado errado da cena. O gerente me chamou pelo nome, o nome que eu tinha escondido. Eu disse: estou bem. Ninguém acreditou. Desci com a funcionária pelos fundos. Ela me conduziu por um corredor sem janelas até a recepção. Meu marido estava sentado, pernas afastadas, as mãos juntas, como quem ora sem fé. Ele não gritou, não falou alto, não disse palavrões, só me olhou por um tempo que me envelheceu anos. Depois levantou e pediu que a gente conversasse em um lugar onde não houvesse plateia. Eu concordei porque já não havia escolha. Fomos para o estacionamento lateral. Mesmo sem música, era como se minha cabeça tocasse tambores. Ele perguntou desde quando. Eu respondi fragmentos, menti nos detalhes pequenos e disse a verdade nos grandes. Ele ouviu inteiro. Não tremia. Não fazia perguntas adicionais. Só confirmava com a cabeça.
Quando terminou, disse que não estava ali para a cena, que não queria humilhação pública, que não agrediria ninguém. Acrescentou que deixou a porta trancada de propósito para eu escolher sair pelo caminho que ele apontasse. Eu queria gritar que isso era violência, que ele não tinha direito. Não gritei. A funcionária me olhava com pena e firmeza. Ele me devolveu o celular, que eu nem lembrava ter deixado na mesa de casa. Disse que no dia seguinte eu teria tempo para recolher minhas coisas. Disse que a chave do portão estaria do lado de dentro, que eu poderia sair cedo sem ver ninguém. Não pediu explicações adicionais. Não perguntou nomes. Não perguntou o que faltava nele para que eu tivesse feito aquilo. Ele só me negou a chance de transformar a nossa história em uma briga com barulho. A punição foi o silêncio e a logística. Eu assinei mentalmente a sentença porque a culpa já tinha gravado minha assinatura muito antes. Voltei ao quarto para pegar a bolsa. O homem já não estava. O gerente disse que ele saíra pela garagem após a identificação. A funcionária me entregou um copo d'água e um conselho que eu não pedi. Vá para casa acompanhada. Eu agradeci com um fio de voz. Antes de sair, olhei de novo para o espelho e vi meu rosto recortado pela película. Pensei em quantas câmeras existem nos lugares, em quantas versões de nós mesmos ficam gravadas onde a gente não tem controle. Dirigi devagar pela avenida vazia. O retorno para casa nunca foi tão longo. A rua estava igual, as árvores as mesmas, o portão a mesma ferrugem. Destranquei por dentro como ele avisou. O hall cheirava a limpeza recente. Na mesa, não havia bilhetes, não havia gritos, não havia perguntas. Havia uma caixa vazia para eu colocar minhas coisas, uma chave reserva e um papel com horários de retirada para não cruzarmos no corredor. Eu sentei na borda do sofá e entendi o que significa alguém te punir sem levantar a voz. Conto essa história sem defesa. Traí e fui descoberta. O que me assombra não é a imagem de um flagra nem o medo de exposição. É a precisão dos gestos de quem decidiu me mostrar que eu perdi o direito de decidir. Ele não me encostou a mão. Não me ameaçou. Não fez escândalo. Ele montou um cenário, me guiou até a saída e deixou que o peso da minha escolha fizesse o resto. E foi pior assim, porque não há contra-ataque para a calma de quem já sabe a verdade. Se você acha que controle é apagar conversa e escolher motel longe, lembre que, quando alguém resolve reagir com método, o barulho deixa de importar. O que sobra é o eco do que você fez. E o eco não se apaga. Relato 4. O silêncio do carro. Eu achava que sabia controlar a história. Inventei horários, apaguei mensagens, usei nomes genéricos nos contatos, escondi recibos e geri versões diferentes de mim para pessoas diferentes. Nada daquilo me preparou para a madrugada em que o silêncio tomou o carro e transformou o asfalto em sala de interrogatório. Hoje eu consigo contar em ordem. Naquela noite, tudo foi um borrão que cheirava a gasolina e metal frio. A festa começou em uma casa de amigos em comum. Eu e ele chegamos juntos para evitar perguntas, cumprimentos, risadas, música em volume que não atrapalhava as conversas, copos se enchendo na cozinha. Eu tentava parecer leve, mas o corpo estava em alerta. Sabia que a qualquer momento, alguém poderia dizer algo que ligasse pontas soltas. O medo de ser descoberta convivia com a arrogância de quem se julga esperta. Essa mistura deixa as mãos trêmulas, sem que ninguém perceba. No meio da noite, notei a mudança. Ele não riu de piadas que sempre o faziam rir. Passou a mão pelo meu ombro com o gesto habitual, mas a palma estava gelada. Parou de beber cedo e guardou as chaves do carro no bolso, como se quisesse que eu visse. Perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, sem hesitar, sem me olhar de verdade. Foi quando disse que queria sair para tomar ar. Me chamou para ir junto, a voz limpa, educada, imune ao calor da sala. Eu entendi que não era um convite. Era início de algo que eu vinha adiando. Na rua, o ar estava mais frio do que eu lembrava. Entramos no carro. Ele ligou o motor e ficou parado por alguns segundos, olhando o retrovisor como se esperasse alguém aparecer. Ninguém apareceu. Engatou a marcha e saiu devagar, como se não quisesse fazer barulho. Coloquei o cinto e olhei para o celular no colo.
Tive a tentação de mandar uma mensagem para o outro, avisando que não poderia falar. Desisti. O carro virou 2 esquinas sem pressa. O rádio estava desligado. O barulho do motor parecia mais alto do que deveria. Tentei começar uma conversa. Perguntei se estava cansado, se queria ir embora, se queria voltar. Ele respondeu com monossílabos. Eu insisti, porque o silêncio doía. Contei uma história qualquer sobre alguém da festa, um comentário leve para ver se rompia a parede. Ele não replicou. A cidade diminuiu atrás de nós. As vitrines deram lugar a muros. Muros viraram terrenos vazios, e o GPS mental que uso desde sempre se perdeu quando entramos em uma sequência de ruas estreitas que eu não reconhecia. A primeira pergunta veio limpa, sem raiva. Há quanto tempo você está me traindo? Minha boca secou. O corpo puxou mentira por instinto. Eu disse que ele estava exagerando, que não havia nada, que era só ciumeira. Ele não respondeu. A segunda pergunta veio depois de 3 quarteirões. Quem é? Engoli em seco. Pensei no nome que eu poderia entregar sem destruir as pessoas ao redor. Pensei em dizer que nem lembrava, que era algo irrelevante. O carro fez uma curva longa que me deslocou no banco. Respirei para segurar o choro, mas o choro não veio. Veio raiva de mim mesma por ter perdido o domínio. Ele estacionou num semicírculo de rua cercada por árvores altas. Nenhuma casa com luz acesa. Nenhuma janela. O motor desligado fez o mundo parecer ainda mais longe. Ficamos em silêncio, olhando para frente. O painel aceso fazia um desenho laranja no rosto dele que eu nunca tinha visto. Mãos apoiadas no volante, ombros erguidos, mandíbula desenhada na sombra. Eu pedi para conversarmos em casa. Ele negou com a cabeça. Disse que em casa havia paredes e vizinhos. Ali, havia apenas a verdade. Olhou para mim. O olhar não era de ódio. Era cirúrgico. Explicou que já sabia há semanas, que tinha percebido meus esquecimentos, meus horários incompatíveis, o cheiro de um perfume que não era nosso nas minhas roupas. Disse que não me confrontou antes porque queria me ouvir sem a máscara da improvisação. Acrescentou que não pretendia gritar nem tocar em mim. A promessa de não violência deveria ter me aliviado. O modo como ele falou sem teatralidade me deixou menor do que qualquer grito faria. Pedi que ligasse o carro e me levasse de volta. Ele disse que ainda não. Tirou o celular do bolso, colocou no console e encostou o dedo na tela sem desbloquear. Abriu a janela 2 dedos. O ar gelado entrou como punição. Repetiu a primeira pergunta, agora com um adjetivo. Há quanto tempo de verdade? O de verdade foi a chave. Era inútil mentir. Falei meses. Falei que aconteceu quando eu me senti invisível. Falei que nunca tive coragem de terminar oficialmente. Não falei que a sensação de liberdade explicava tudo. Ele inclinou o queixo para entender os detalhes. O rosto não se mexeu. Pedi desculpas. Expliquei que eu estava confusa, que os encontros foram espaçados, que não era amor. Ele perguntou se eu tinha levado o outro à nossa casa. Neguei com rapidez, sincera. Ele respirou fundo. Perguntou se eu estive com o outro no dia do aniversário dele. A lembrança bateu no meu estômago como pancada. Eu disse que não. Era mentira. Ele percebeu. Pousou as mãos nos joelhos e ficou alguns segundos em silêncio. Esses segundos bateram como martelo no meu peito. O breu parecia engolir o carro, e eu não enxergava nada além das árvores paradas como testemunhas silenciosas. Ele virou o rosto para mim e ficou alguns segundos apenas me observando, sem piscar. Pensei que fosse me atacar, que aquele seria meu último instante. Senti o coração bater tão forte que doía. Então ele saiu do carro, deu a volta, abriu a minha porta e ordenou que eu descesse. Minhas pernas tremiam. Quando pisei no cascalho, ele entrou de volta no carro, acelerou e me deixou ali. Nem gritou nem explicou, apenas foi embora, desaparecendo na escuridão. Fiquei parada, sozinha, com a sensação de que tinha sido poupada por pouco. Como se minha vida tivesse sido decidida em segundos que não estavam nas minhas mãos.
Nunca mais recebi uma ligação, uma mensagem, um sinal. Só o vazio daquela noite, que até hoje me assombra quando fecho os olhos. Eu fiz escolhas ruins. Ele fez escolhas frias. Entre as duas coisas existe um território que poucas pessoas visitam. É o território onde a verdade não vem como grito, mas como planejamento. O medo que ficou em mim não é de ser punida com raiva. É de ser punida com método. Porque o método não vacila. Ele repete. Relato 5. O celular na mesa. A festa estava cheia, mas não era daquelas com música ensurdecedora. Era uma comemoração de aniversário num salão alugado. Luzes mornas, mesas espalhadas, copos de plástico que se acumulavam. O tipo de evento em que todo mundo conhece todo mundo, mas ainda assim, existe espaço para segredos. Eu estava relaxada demais, ou talvez convencida demais de que ninguém notaria os detalhes. Foi nesse erro que a noite virou um pesadelo. Meu celular ficou sobre a mesa, próximo ao bolo ainda coberto, quando fui dançar. A tela iluminou por segundos. Uma notificação simples. Uma mensagem curta sem apelido, apenas o nome real do outro. Quem estava mais perto viu. Alguém comentou em voz baixa. O comentário viajou até o ouvido errado. Quando voltei, o celular não estava mais onde deixei. Procurei nervosa entre pratos e guardanapos. Foi então que percebi. Ele estava nas mãos dele, do homem com quem eu compartilhava a vida há anos. O jeito como olhava para a tela já dizia que não precisava mais perguntar nada. Ele não falou na hora. Só levantou e pediu que todos continuassem aproveitando. Sorriu educado, levantou um brinde improvisado e se afastou com o celular firme entre os dedos. Eu congelei. Pensei em correr atrás, arrancar o aparelho, inventar qualquer desculpa, mas o olhar dele cortava qualquer tentativa. Passei os minutos seguintes sem ouvir nada ao meu redor. A música, as conversas, os risos, tudo sumiu, restando apenas a imagem dele sentado numa cadeira de canto, rolando minha tela, abrindo conversas, expandindo fotos que eu nunca deveria ter guardado. Quando voltei para a mesa, ele não me olhou. O celular repousava agora sobre a mesa desbloqueado como uma arma descarregada, mas ainda ameaçadora. Disse apenas, senta. Obedeci. O corpo sabia que não havia alternativa. Ao redor, amigos falavam de banalidades. Para nós era uma arena. A cada deslizar de dedo ele lia em silêncio trechos de conversas que eu reconhecia. Memórias que haviam sido minhas cúmplices e que agora se viravam contra mim. Às vezes erguia o rosto para mim, mas sem raiva explosiva. Apenas análise, como quem observa um animal preso. Eu tentei começar uma explicação. Ele levantou a mão sem gritar, apenas para calar. Continuou lendo. Depois de alguns minutos, empurrou o celular na minha direção. A tela mostrava uma foto. Eu em frente ao motel, sorriso nervoso. A legenda dele na mensagem dizia apenas, cheguei. Não havia defesa possível. Tentei dizer que era antigo, que não significava nada. Ele respondeu, a data está aqui em cima, semana passada. A simplicidade da frase esmagou qualquer recurso que eu pudesse usar. Alguém se aproximou da mesa para puxar conversa. Ele sorriu, fingiu normalidade e a pessoa foi embora. Esse contraste me destruiu. Como ele podia manter a máscara tão firme enquanto eu desmoronava por dentro? O silêncio dele era um espetáculo cruel. Eu queria que ele gritasse, que quebrasse o celular, que me acusasse em público. Qualquer coisa seria melhor do que aquele julgamento silencioso, como se o salão inteiro fosse cúmplice de um segredo agora exposto. Ele perguntou apenas uma vez, baixo, para que só eu ouvisse. Quem mais sabe? Tremi. Respondi que ninguém. Ele sorriu de canto, como quem descobre uma mentira pequena, mas suficiente. Levantou-se e disse, vamos embora. Pegou o celular, guardou no bolso, agradeceu ao aniversariante e caminhou até a saída sem olhar para trás. Fui atrás como sombra. No carro, o silêncio era pior que dentro do salão. Nenhuma música, nenhum ruído além do motor. Tentei falar. Ele não deixou. Disse,
Não quero justificativas agora. Só quero saber se você entende a gravidade. Respondi que sim. Não acreditou. Disse: você ainda não entendeu, mas vai entender. A frase ecoou até hoje. O tom não era de ameaça gritante, mas de alguém que já tinha decidido como agir. Essa certeza fria me fez ter mais medo do que se ele tivesse perdido o controle ali mesmo. Chegando em casa, ele me empurrou para dentro e trancou a porta. Jogou o celular no chão, me segurou pelos braços com tanta força que deixou marcas roxas. Tentei falar, mas o silêncio dele era pior do que qualquer ofensa. Foi quando vieram os primeiros tapas, socos rápidos e chutes, como se fossem parte de um ritual que ele já tinha planejado. Me deixou caída no chão da sala sem força para andar e em choque com a agressão. Antes de sair, olhou para mim como se fosse a última vez e disse: agora você vai sentir o peso da própria mentira. Pegou as chaves, abriu a porta e desapareceu. Nunca mais voltou. Nem para buscar roupas, nem para encerrar. Eu fiquei com a casa, com o silêncio e com o medo que ele deixou impregnado nas paredes. Até hoje, cada estalo à noite me faz acreditar que ele pode entrar a qualquer momento para terminar o que começou. Final. Essas histórias não terminam no momento em que a traição é descoberta. Elas continuam na mente de quem sobreviveu, nos silêncios, nos olhares desconfiados e na sensação de que o perigo ainda pode estar à espreita. A maior cicatriz não é a física, mas o medo constante. Se esses relatos fizeram você refletir sobre o quanto o coração humano pode ser sombrio, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Talvez alguém precise desse aviso antes de confiar cegamente em quem está ao seu lado. E eu quero ouvir de você. Já viveu ou conhece alguma história parecida, onde a traição terminou em algo assustador ou inesperado? Deixe nos comentários, porque sua experiência pode aparecer em um próximo vídeo. Aqui, cada relato é mais do que uma narrativa. É um lembrete de que o verdadeiro terror não precisa de fantasmas para existir. Ele nasce dentro das pessoas. Inscreva-se, se tiver coragem.